Você viu o nosso tema da mensagem de hoje, né? Não acredito mais em Deus. Mas você poderia pensar também, pô, eu acredito em Deus, mas tenho dúvidas sobre o amor dele, sobre algumas coisas. Estou duvidando do amor. E se a gente não cuidar disso, nós podemos chegar ao ateísmo ou agnosticismo. Mas também podemos cuidar e voltar a ser fervorosos, confiantes, descansar naquilo que o Senhor é e aquilo que Ele prometeu. Então, se você já passou por esse momento de duvidar, ou duvidou, ou teve um momento que você questionou a sua fé, preste atenção nas verdades que nós vamos falar aqui da palavra do Senhor. Preste atenção porque isso pode te ajudar e pode te ajudar a ajudar outras pessoas, tá bom? Então, assim, ao longo da história da igreja, nós vemos que muitos homens de Deus tiveram momentos de dúvidas, de dificuldades. Nós olhamos para Moisés, ele fugiu, tentando fugir do seu chamado. A gente olha para a história de Elias, ele queria morrer porque tinha medo. Olhamos para Jeremias, ele lamentava profundamente por causa da angústia que se encontrava em seu coração. Paulo se viu sem esperança. Eu, Ricardo, eu era ateu até a minha conversão, e após a minha conversão duvidei do amor de Deus e também questionei a sua existência. Mas eu cuidei disso e voltei para a graça de Deus, mais forte, mais fervoroso e com muito mais confiança no Senhor. E também João Batista, aquele que Jesus falou, dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Olha o testemunho que o Senhor Jesus deu sobre essa pessoa. Eu me coloquei aqui no meio, não porque eu esteja à altura desses homens de Deus, estou muito aquém deles, estou muito abaixo deles, não me comparo. Mas eu coloquei eu como exemplo para você ver algo mais próximo, porque se você passou por isso, fala, caramba, outras pessoas também passaram por isso e venceram, que é o importante. Então a gente olha para a história da igreja e vê essas situações. E a gente vê João Batista com uma dúvida profunda em Lucas 7, a partir do versículo 18, diz assim: os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades, espíritos impuros, e restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas obras são anunciadas aos pobres. E ainda disse: felizes são aqueles que não se ofendem por minha causa. Pai, que a tua palavra gere profundas marcas nos nossos corações e que ela nos transforme e nos edifique pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Então a gente vê, João ele tinha uma dúvida, mas como que ele teve uma certeza antes para ter uma dúvida? Teve uma ocasião no qual ele estava batizando pessoas com uma mensagem de juízo e arrependimento. E Jesus chegou e ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele falou isso? Porque ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesus. E ele reconheceu então que aquele era o Messias. Então ele teve uma experiência profunda com o Senhor, ele viu, ele declarou: eis o Cordeiro de Deus. Mas pouco tempo depois, ele estava com dúvidas. E por que essas dúvidas nasceram no coração de João? E a gente vai entender algumas coisas a partir desse texto e aplicar no nosso coração, para que nós não caiamos nas dúvidas e, se cairmos, como sair dela mais fortes para a glória do Senhor. A primeira coisa que eu diria para vocês é que João Batista, ele não estava duvidando do Senhor Jesus por causa da sua prisão. Ele se encontrava preso nesse momento. E ele não duvidava de Jesus pela sua prisão, mas sim porque as suas expectativas não foram alcançadas. João Batista, ele esperava um governo messiânico, político, militar. O que isso quer dizer? Israel,
o povo de Deus estava sob o domínio de Roma. E ele imaginava que Jesus viria, levantaria um grande exército e lutaria contra Roma, contra os reinos inimigos, estabelecendo o seu reino. Então ele não teve as suas expectativas alcançadas no Senhor. As dúvidas não nascem dos dias difíceis, elas nascem das expectativas não alcançadas do nosso coração. Então, João Batista teve essa dúvida, por quê? As expectativas não foram correspondidas. A gente olha para essa forma de governo que ele queria, e Jesus não veio para os libertar de Roma, Jesus veio para uma missão muito mais nobre. Ele veio para nos libertar, para libertar aquele povo do poder do pecado. Ele veio estabelecer um reino diferente daquilo que eles esperavam um reino de luta. E Jesus veio com um reino de graça e misericórdia, onde um cego voltava a ver, um surdo voltava a ouvir, onde uma prostituta tinha os seus pecados perdoados e podia andar livremente, onde um leproso era purificado e reinserido numa sociedade. Então, as expectativas, aquilo que nós esperamos do Senhor, precisam ser alinhados no nosso coração. Foi o que frustrou João Batista e que gerou dúvidas. Então, alinhe as suas expectativas, porque às vezes você se compara com outras pessoas e você gera uma expectativa do que o Senhor vai fazer algo que Ele não te prometeu. Você gera uma expectativa de que Ele vai te dar algo que Ele não prometeu. Tem gente que tem expectativa no líder. Por exemplo, na época, as pessoas criticavam João porque ele era rígido. Se fosse hoje, ele é legalista, é fundamentalista. Criticavam Jesus porque falavam, não, ele é liberal, não precisa guardar as leis. E tem gente que tem expectativa no estilo do líder. Tem gente que tem expectativa, se o líder frustrar ou não alcançar algo para ele ou para ela, nossa, acabou o mundo, vou abandonar a igreja porque ele não alcançou as minhas expectativas. Como assim? O meu líder não é uma pessoa perfeita, deveria ser um santo de Israel. Então, as expectativas precisam ser alinhadas. Tem gente que tem expectativa, sabe no quê? Na estrutura. Talvez você pense no seu coração, olha, para os meus amigos se converterem, a minha igreja precisa pintar o fundo de preto. Hoje está preto aqui, mas a nossa igreja não tem um fundo preto. Talvez você pense, não, se tiver que nem no Aviva, aí as pessoas vão se converter, porque tem uma iluminação legal, tem um telão legal, o louvor estava muito legal, muito animado. Aí os meus amigos vão se converter. Olha, eles não vão se converter por causa de uma estrutura, eles não vão se converter por causa de um evento. Se eles se converterem, vai ser pelo poder de Jesus atraindo e trabalhando na vida deles, tá bom? Então, cuidado com as expectativas. Nossas expectativas não podem estar nos homens, não podem estar naquilo que o Senhor não nos prometeu e também não pode estar numa estrutura, num evento. Nossas expectativas precisam estar no Senhor e alinhadas com Ele. Segunda coisa que eu diria, então, a primeira é, alinhe as suas expectativas. A segunda é, não deixe as dúvidas criarem raízes no seu coração. Se você olhar para João Batista, quando a dúvida surgiu, ele abriu o seu coração, ele descortinou. Ele não tentou ter uma capa de religiosidade, porque ele era o maior líder daquele período. E aí, ele pega e chama os discípulos e fala, olha, eu estou com dúvida do Messias. Antes ele tinha falado, eis o Cordeiro de Deus. Agora ele está falando para os discípulos, olha, eu estou em dúvida, vai lá e pergunta. O líder abriu o seu coração. E às vezes você quer esconder uma dúvida com medo de se expor. O que vão pensar de mim? Tem medo de abrir a sua vida para tirar uma dúvida, para tratar uma situação no seu coração, porque você prefere manter uma aparência de religioso impecável, o santo, a santa de Israel que não peca. Então não deixe as dúvidas criarem raízes no seu coração. Surgiu uma dúvida, tire ela, abra o seu coração, vá à pessoa certa. João Batista foi até Jesus. Vá até Jesus em oração, pergunte ao Senhor, abra o seu coração a Ele, compartilhe com quem pode e deseja te ajudar. A tua liderança está aqui. Nós estamos aqui como igreja para te ajudar nas suas dúvidas e necessidades. E sabe, o que mais gera raízes de dúvidas no nosso coração é o orgulho. Se você for orgulhoso o suficiente para não abrir o seu coração e falar das suas dúvidas, dos seus medos, vai gerar apenas raízes de dúvidas e com o tempo você pode entrar num ateísmo, no agnosticismo, abandonar a fé e viver uma vida totalmente fora daquilo que o Senhor sonhou para você. Terceiro conselho que nós vemos aqui é que João Batista ele buscou inspiração.
de forma implícita nós vemos isso aqui nesse texto, porque João falou, olha, vai lá e pergunta para Jesus. Se ele tivesse dúvida, mesmo, aquela dúvida assim, porque tem umas dúvidas que nós temos quase certeza, só falta alguém afirmar. Ele pensaria assim, não é ele, a gente vai esperar outro, mas agora eu estou preso, vamos ver o que o Senhor prepara. Mas não, ele lembrou da experiência. Ele teve uma inspiração, não, eu vi. E aí os discípulos falaram, olha, ele está fazendo tanta coisa, e ele falou, vai lá e pergunta então. Ele se inspirou nos milagres. Se inspire na vida de quem Deus está trabalhando, se inspire em homens e mulheres de Deus. Aqui na igreja nós temos tantas referências, o pastor Anderson, a tia Gra, a Fran, o Ricardo Reguim. No meio de vocês tem tantas pessoas que nós podemos olhar e buscar inspiração para seguir a nossa fé. Então, busque inspirações e não pessoas que vão comprometer a sua fé. Busque, quando surgir a dúvida no seu coração sobre o amor de Deus, quando surgir a dúvida sobre a existência de Deus, busque pessoas que podem te ajudar e não gerar mais dúvida. Não vá procurar, se você está enfraquecido, você precisa de vitamina da parte do Senhor. Então procure pessoas que podem fortalecer a sua fé, te inspirar para vencer essas dificuldades. Pessoas que venceram o mesmo problema que você. E quarto, traga à memória o que te traz esperança. Traga à memória o que te traz esperança. O que eu diria aqui? Traga à memória o que você já viveu com o Senhor Jesus. João Batista, eu acredito que quando ele falou, vai lá e pergunta, ele tinha em mente, olha, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. E eu apontei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele trouxe à memória aquilo que ele viu. Então eu diria para você, traga à memória aquilo que te traz esperança, aquilo que pode te dar esperança. Traga à memória os momentos que você já viveu com o Senhor. Traga à memória as músicas, canções que você já declarou ao Senhor e que aquilo falaram ao seu coração. Então, quando você estiver em dúvidas, alinhe as suas expectativas, não deixe a dúvida criar raiz, busque inspirações, boas inspirações e traga à memória o que te traz esperança. Hoje nós cantamos uma música, né? A essência da adoração é o nome dela, mas essa música tem uma história. E a história dessa música é mais ou menos assim. Um ministro de louvor muito influente, britânico, ele um dia parou para pensar junto com o seu pastor ali, será que nós... E a igreja deles assim, lotava. Ele era aquele cara que tinha agenda, fazia shows pelo Brasil, pela nação inteira lá, né? Pela Inglaterra inteira. E aí eles pararam um dia, será que nós estamos entregando ao Senhor aquilo que realmente importa? Será que nós estamos entregando uma adoração? E aí ele decidiu sair do altar. Por muito tempo ele ficou sem ministrar louvor na sua igreja, embora ele estivesse no ápice do seu ministério. E aí ele ficou muito tempo afastado. E quando ele voltou, depois de Deus tratar o coração dele, o Senhor deu essa música para ele no secreto, a essência da adoração. Quando nós terminarmos essa pregação, escute essa música novamente. Você vai ver como ela tem uma letra profunda. O que eu quero dizer? A história desse homem pode servir de inspiração. Ele não duvidou de Deus, mas ele estava distante de Deus. E ele se afastou, mas Deus o trouxe de volta. Então a gente pode olhar para a história dele e se inspirar. A gente tem tanta história inspiradora. Então, inspire-se em coisas que podem te ajudar, em pessoas que podem te ajudar. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Se a gente olhar ali, né, a gente vai ver que Jesus, ele não respondeu a pergunta dos discípulos de João. Ele, na mesma hora, começou a curar, fazer muitos milagres. E aí ele disse, vá, conte o que vocês viram. E aí é um aprendizado muito forte. Aquilo que nós vivemos é maior daquilo que nós ouvimos. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós vivemos, no sentido, as experiências palpáveis que você já teve com o Senhor. Aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Você precisa trazer isso à memória. Porque Jesus não respondeu, Jesus fez. E Jesus mostrou, ele mostrou o quê? Um novo reino. Ele mostrou um reino onde um cego enxergava, onde um mudo falava, onde um surdo ouvia, onde uma prostituta poderia se tornar uma mãe de família, uma pessoa que não ia carregar uma culpa de uma condenação que tinha da época de uma pessoa imunda, impura. Onde uma
uma pessoa tida como o maior traidor dos judeus, um cobrador de impostos, pôde se tornar um apóstolo. Ele trouxe um reino totalmente diferente, um reino de amor, de esperança, de graça. E nós precisamos trazer à nossa memória o que o Senhor Jesus fez e faz nas nossas vidas, tá bom? Esses são os conselhos que eu queria te dar nessa noite. Alinhe suas expectativas, não crie raízes de dúvidas no seu coração, busque por inspirações e traga à memória aquilo que te dá esperança. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, pela tua palavra, que ela alcance o coração, Pai, dessas pessoas que nos assistem e gere vida, que a dúvida saia do coração dessas pessoas, que elas possam ter a expectativa alinhada, que elas possam se voltar ao Senhor, que o Senhor as ajude na falta de fé, naquilo que as falta, Senhor, que o Senhor as ajude, que o Senhor, Pai, trabalhe no coração delas através do Teu Espírito Santo, Pai, marcando, Pai, com as profundas verdades da Tua Palavra, que as verdades da Tua Palavra criem raízes, que seja aprofundada no coração desses irmãos. Pai, no nome de Jesus, Pai, trabalhe no coração de cada um que nos ouve, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Fica ligado e esteja orando, porque é uma notícia muito boa. Na segunda quinzena de março, nós vamos retornar os nossos grupos de contágio. Então, ore, porque vai ser um tempo muito especial. Mas a gente está atento aí aos decretos, né? Então, talvez aconteça algo, mas se não, segunda quinzena de março, nós vamos nos reunir novamente com os grupos de contágio. Vai ser um tempo muito bom, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.